Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. Hoje temos na bancada um dos aparelhos mais conhecidos da era de ouro das válvulas, que é o receiver Fisher modelo 500C. Esse aparelho foi produzido entre os anos de 1963 e 1965 e é um dos mais conhecidos por todos aqueles que apreciam o som dos aparelhos a válvula. Ele possui válvulas 7591 na saída, com uma potência aproximada de 30 watts RMS por canal, e possui um circuito de FM bastante sensível e um som extremamente agradável. Esse aparelho especificamente, ele já esteve aqui para a colocação de um kit de upgrade que o proprietário comprou para ser feita uma troca de vários capacitores, principalmente capacitores de acoplamento, e a revisão de alguns valores de resistores do decodificador e de outras partes do circuito. Ele é um aparelho que se encontra em excelente estado de conservação e nós vamos verificar um problema, a queixa do proprietário de que um dos canais subitamente ficou mais fraco e com alguns ruídos, e nós vamos verificar para ver o que vai ser necessário fazer para deixar ele funcionando 100% de novo. Bem, agora nós vamos falar um pouco do histórico desse aparelho para dar uma visão geral dos serviços que já foram feitos nele. Bem, esse aparelho foi trazido dos Estados Unidos e lá ele sofreu algumas intervenções, né, por causa de alguns problemas, e foi necessário aqui a gente corrigir porque a manutenção não foi lá muito bem feita, né? Em primeiro lugar, nós tínhamos aqui no circuito de bias, que a gente pode ver aqui. Opa! No circuito de bias, nós ainda tínhamos a ponte retificadora Siemens. Essa é uma ponte retificadora de selênio, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que eliminar nesses aparelhos, porque elas não são nada confiáveis. Se elas falharem, isso representa um risco não só para as válvulas de saída, como também para os próprios transformadores de saída, né? Porque a corrente pode se tornar excessiva e abrir o enrolamento primário do transformador de saída, né? Então, foi necessária a substituição por uma ponte de silício, né? E também os capacitores, né? E toda essa parte, porque tinha sido colocado dois capacitores de uma maneira fisicamente assim precária, porque eles estavam pendurados. E, enfim, né? Tudo isso foi refeito de uma maneira mais limpa, com a instalação de uma ponte de terminais para poder suportar, né, todos esses componentes, capacitores novos, né? Então, esse foi uma das primeiras coisas. Uma outra coisa que era problemática nesse aparelho era esse potenciômetro, potenciômetro de balanço. Esse aparelho sofreu provavelmente uma pancada na frente e quem recebeu o impacto maior foi esse potenciômetro. E o resultado foi que a bucha que prende o eixo se separou da placa que prende o eixo à própria carcaça do potenciômetro. Foi possível recuperar, foi possível soldar essa bucha com essa placa de suporte, e com isso nós salvamos o potenciômetro. Hoje em dia essas peças são impossíveis de serem encontradas. A única maneira é você comprar uma peça sucateada no eBay, com preços que podem variar entre $30 para esse potenciômetro, por exemplo, até $90 por um potenciômetro novo, do potenciômetro de volume, né, que tem a chave que liga e desliga o aparelho. Né? Então, é uma despesa que felizmente nós podemos evitar.
Posteriormente foi instalado um kit de upgrade do Fischer Doctor nesse aparelho e principalmente nós podemos ver aqui esses capacitores de acoplamento da Illinois, aqui também, de polipropileno, e também alguns resistores no circuito de multiplex e no circuito de decodificação de FM para o ajuste da ênfase, né? Porque segundo o documento que veio junto com o kit, havia uma discrepância na ênfase do sinal de FM desses dois circuitos, e com esses resistores isso foi corrigido, né? Um outro item que consta do kit que foi instalado foram esses resistores de 10 ohms no cátodo das válvulas de saída. Esses são resistores de 10 ohms, meio watt, e ele cumpre dois objetivos. Primeiro, se houver um curto nas válvulas de saída, eles vão funcionar como um fusível, porque a corrente excessiva vai fazer com que esses resistores abram. E a segunda utilidade deles é verificar a própria corrente de cada válvula. Nós medimos aqui a voltagem e, por exemplo, esse circuito em repouso, a voltagem que a gente vai encontrar em torno de 350, 360 milivolts. Se nós dividirmos por 10, nós vamos chegar ao valor de 34, 35, 36 miliamperes, que seria a corrente de repouso para essas válvulas, né, nesse circuito. Então ele é um bom procedimento, que aliás deve ser feito em todos esses aparelhos da série Fischer, né, que usavam mais ou menos esse tipo de circuito, como o 500B e outros aparelhos. É uma boa medida e realmente contribui para a segurança e também para a verificação do casamento das válvulas de saída. Uma outra coisa também foi a troca dos diodos retificadores do dobrador de tensão, porque esses aparelhos da Fischer trabalham, esses receivers como 500B, 500C e outros aparelhos trabalham com dobrador de tensão. Então foi trocado, né, os diodos antigos que estavam aqui, que era diodo do tipo Cartola, eles foram trocados para dar mais confiabilidade, né, uma vez que eram diodos já com quase 60 anos de idade e não fazia mal nenhum em trocar eles, né. Bem, dessa vez o aparelho voltou por conta de falhas no som de um dos canais e nós chegamos à conclusão que a peça defeituosa era um desses potenciômetros, que são potenciômetros através dos quais se ajusta o equilíbrio do inversor de fase, do aparelho, que é uma válvula 12AX7 que usa. Então um desses potenciômetros estava ruim e nós optamos por trocar todos os dois. Nós colocamos esses dois potenciômetros, são potenciômetros de 25K, um valor pouco usual, mas felizmente nós tínhamos no estoque esse tipo de potenciômetro, que é um potenciômetro de mais alta qualidade que existe, de estoque militar, e felizmente nós pudemos fazer a substituição e ficou tudo perfeito. Além disso, nós tínhamos uma válvula 12AX7 dando problema intermitente, né? Às vezes ela falhava, e nós trocamos essa válvula também. Desse modo, o aparelho pôde voltar ao seu bom funcionamento e está pronto para voltar para seu proprietário. Foi feita também uma modificação no inversor de fase desse aparelho, uma modificação que é muito recomendada por várias pessoas em grupo de discussão, que consistiu na eliminação dessa alça do inversor de fase e, ao invés disso, a colocação de um resistor de 47K nesse ponto, e desse ponto até a terra um resistor de 91K em paralelo com um capacitor de 22 microfarads por 160 volts. Nós podemos ver aqui
os componentes, né, nesse canal. E segundo as pessoas no grupo de discussão, isso permitiu uma redução na distorção, né, da parte do inversor de fase, né, e também uma melhor resposta de frequência. E uma das vantagens também que as pessoas mencionaram foi a possibilidade de o inversor funcionar melhor com qualquer válvula 12AX7, porque no circuito original as válvulas eram escolhidas pela Fischer dentro de uma determinada faixa de características, né? E com essa modificação, qualquer válvula, em princípio, que tiver com uma boa emissão, ela vai funcionar perfeitamente. Então foi uma modificação, uma pequena modificação, mas que pode melhorar um pouquinho mais a qualidade de som do aparelho.